e hoje nós vamos estudar o livro de Abacuque. Gostaria de trazer o estudo completo do livro, mas não vai ter condições, o tempo não permite. Então nós vamos estudar aquilo que der para ser estudado, tá bom? Abacuque, ele significa, esse nome, significa abraçar, um abraço, tá? E eu quero que vocês fixem bem essa palavra, abraço, abraço, abraçar, tá? Ela vai ser usada mais para frente com um sentido bem interessante para nós, tá? E o tempo em que eu acredito, né, tem várias teorias de quando Abacuque viveu. Acredito que ele viveu no ano 600 antes de Cristo, depois que o reino de Israel já tinha caído na mão dos assírios, já tinha sido levado cativo, e pouquinho tempo antes de Nabucodonosor conquistar o reino de Judá. É nesse meio que vive o profeta Abacuque. E o profeta Abacuque, ele é um profeta diferente dos outros profetas menores e maiores, porque Abacuque parece que ele leva uma mensagem para Deus. Todos os profetas trazem uma mensagem de Deus para o povo. Agora Abacuque parece que ele leva uma mensagem do povo para Deus. Uma mensagem que foi dita há 2.600 anos atrás, mas que é tão atual quanto aos nossos dias. Eu posso até chamar de Abacuque de o profeta ateu. Parece uma blasfêmia, mas a reivindicação de Abacuque é a mesma que os ateus têm hoje. Por que Deus permite tanta maldade? Por que Deus vê tanto mal acontecendo em todo mundo e não faz nada? Os olhos de Deus são tão puros que não podem contemplar o mal e a injustiça, e Ele permite toda essa maldade. É o questionamento dos ateus hoje. É o questionamento de Abacuque. Vamos ler então. Versículo 1 é aí o título do livro. O peso que viu o profeta Abacuque. Outra coisa interessante que eu não falei, tem uma tradição rabínica que diz que Abacuque é o filho da Sunamita, que lá em segundo livro dos Reis, Eliseu ressuscitou. Lembra aquela criança que morreu e Eliseu, através do poder de Deus, ressuscitou aquela criança? Os rabinos judaicos, tá, os judeus, acreditam ser Abacuque, tá? Mas isso aí fica só no nosso imaginário, é uma hipótese, tá? Não estou afirmando nada. Então, o peso que viu o profeta Abacuque, a visão de Abacuque, aquilo que ele viu, ele registrou nesse livro. No capítulo 1, capítulo 2 e no capítulo 3 é uma poesia, é um cântico que ele fez. Vamos lá, versículos 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, Abacuque, ele começa levando uma mensagem dele, mas que era uma mensagem de todos os homens justos de Judá, tá? Por que o Senhor permite vermos tanta injustiça, tanta corrupção, tanta idolatria, tanta maldade na terra santa, na santa cidade de Jerusalém? Porque o Senhor permite que nós vejamos, assim como nós estudamos no profeta Ezequiel, que também é contemporâneo de Abacuque, que nós vemos que o profeta Ezequiel colocava a cabeça por um buraco, olhava dentro do templo e o templo estava cheio de imagens pagãs. Por quê? Porque o rei Joaquim tinha feito aliança com o Egito e os deuses egípcios estavam entrando no templo de Deus, estavam entrando na nação de Israel. Então Abacuque e também os governantes, né? O próprio rei
que era um vassalo do rei egípcio, escravizando o povo, colocando pesados impostos e toda essa maldade. E ele fala: até quando eu vou gritar? Violência. Primeiro ele fala: até quando eu vou clamar? Eu vou orar e o Senhor não vai me ouvir. O Senhor não está vendo toda essa maldade? Até quando eu vou gritar? Violência é um grito de desespero. Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai me ouvir? Vai deixar a situação como está? É realmente o mesmo sentimento dos ateus hoje. Por que Deus vê tanta maldade e não faz nada? Por que Deus permite tanta opressão? Por quê? Eles me perguntam. E aqui nós vemos a resposta. Por quê? Porque Deus ele tem 2 tempos de espera. O tempo, primeiro, o tempo da misericórdia, em que Ele dá chance do homem se arrepender. Ele avisa o homem, mas vamos ver aqui. Ele avisa: arrependa-se. É o tempo da misericórdia. E o segundo, é o tempo que Ele estabeleceu e determinou para que as coisas se cumpram. Ele não vai fazer nada enquanto não chegar o momento que Ele mesmo determinou. Ou senão Deus estaria indo contra a sua própria palavra. E Abacuque fala: por que, Senhor? O Senhor permite que eu veja tanta maldade? Será que há mesmo um Deus no céu que está me ouvindo? Está ouvindo as minhas orações? Será que existe um Deus que é realmente o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o soberano, que está vendo toda essa maldade? Nada se faz? Então Deus responde a ele. Versículos 6 a 11. Mas antes de ouvir a resposta, vamos, como se diz, vamos pensar em alguma coisa, vamos refletir num ponto. Deus, Ele sempre responde às nossas orações, daqueles que são fiéis a Ele, daqueles que têm fé genuína nele. Ele sempre atende às nossas orações, isso é uma verdade. Porém, nem sempre quando Ele atende a nossa oração, é aquilo que nós desejávamos. Nem sempre Ele deu para nós aquilo que nós esperávamos. Talvez a resposta de oração de Deus seja algo diferente daquilo que você pediu, mas com certeza é o que Deus tem de melhor para você. E agora nós vamos ver que resposta Deus dá ao profeta Abacuque. Versículo 5 só por enquanto. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Muito bem. Olhe entre as nações, Abacuque, olhe entre os gentios, olhe entre os povos. Se fosse hoje, olha para a Argentina, para a Venezuela, olha para o Paraguai, Estados Unidos, o Japão, olha para as nações. De entre as nações, eu vou fazer uma maravilha tão grande que, se não fosse no seu tempo que acontecesse, você não acreditaria se fosse contado, você ia achar que era uma história, tá? Então Deus levantaria de entre o povo uma nação para castigar Israel. Toda essa opressão que Abacuque viu é dentro de Judá, Jerusalém e seus arredores. O mal dentro da cidade santa. O mal até mesmo dentro do templo de Deus. Então Deus escolhe de entre as nações um povo para castigar o povo judeu. É isso. Então aqui Abacuque já começa a ver que a resposta à oração dele não era tão satisfatória quanto ele queria, né? Puxa, mas um povo estranho, um povo que não conhece a Deus, um povo pagão, é que vai ser um instrumento usado por Deus para nos castigar? Aí já começa a dúvida. Vamos lá, versículos 6 a 11. Vamos ver que instrumento é esse de castigo. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza.
Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à noite. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, os seus rostos buscarão o oriente, eles congregarão os cativos como areia, escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu próprio Deus. Está aqui. Deus suscita os caldeus. Podemos dizer com mais exatidão, os babilônios. Tá? Mais exatidão ainda, Nabucodonosor. É essa nação que Deus escolheu para castigar o povo de Deus por esses pecados. Então, apesar do povo estar gritando, Deus está vendo todo o mal e não faz nada, Deus está dizendo, eu já preparei o castigo. Apesar de hoje, Abacuque nós vamos fazer igual nós temos feito nos outros livros, tá? Ligar ele na profecia que já aconteceu no passado, essa história já se concretizou, com a profecia que virá no futuro, tá? A mensagem fica, nós temos aqui um estudo bíblico com exatidão e temos uma mensagem para os nossos dias. É a mesma história se repetindo. E Deus também, como nós vimos nos estudos anteriores, Ele preparou na grande tribulação um grande exército para destruir a terça parte dos moradores da terra. Então Deus não é um Deus que é surdo, que não está ouvindo os gritos de desespero, e não é um Deus cego que não está vendo o mal que acontece aqui. Ele já determinou que no final dos tempos Ele usará um grande exército, assim como esse, um exército gentil, um exército que não conhece a Deus, mas Deus usará esse exército para castigar o mundo. E aqui o exército babilônico, tá? A nação escolhida, os caldeus. E a descrição deles, né, é que eles são, né, os cavalos mais ligeiros que os leopardos, mais perspicazes que os lobos à tarde, tá? Versículo 9, eles todos virão com violência, eles são rápidos, eles têm tecnologia, eles têm técnicas de combate, eles têm preparo, eles têm violência, eles têm força. É esse o exército que Deus prepara para castigar os impenitentes, para castigar os maus. Todos aqueles que pisam nas suas leis, todos aqueles que zombam do seu nome, todos aqueles que não dão importância aos seus mandamentos. Esse é o exército que vai castigar, tá? Farão zombaria dos reis e se rirão das fortalezas. Vão zombar dos reis. Grande rei Joaquim, o que fizeram com ele? Furaram os olhos dele. Não foi isso que aconteceu? Muros, fortalezas, derrubaram. Nós vamos ver como é que eles derrubaram, como é que eles foram inteligentes para derrubar grandes muralhas. Esse é o exército. No fim dos tempos também, meus irmãos, para aqueles que hoje gritam, violência, violência, Deus está lá mesmo ou não? Ele está ouvindo mesmo ou não? Ele está ouvindo, e Ele já preparou um instrumento de castigo, e é um terrível exército. Muito bem, agora, e no versículo 11 aqui, é importante relembrar, então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Está aqui, uma nação que não conhece a Deus, é que será usada para castigar os filhos de Deus. Que estranho, né? E todo esse poder que eles têm, e essa dominação, eles atribuem ao Deus deles, tá? Lá na Babilônia, nos tempos de Nabucodonosor, tinha uma torre azul de 65 metros, era uma homenagem ao deus Marduk. Então Marduk, eles acreditavam que era o Deus que dava a vitória para eles. Zombavam de Deus. Não reconheciam o Deus de Israel como o único Deus vivo e soberano.
Tá? E agora Abacuque ouviu tudo isso. Sentiu tudo isso. E agora? Vamos ver aqui o que é que ele acha disso. Tá? Versículos 12 a 17. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo o puseste, tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar, porque, pois, olha para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E farias com os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe. Ele a todos levanta com o anzol e o apanha com a sua rede e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga. Porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente. Agora Abacuque reclama. Depois que ele teve a oração dele respondida, ele reclama: Senhor, o Senhor vai usar aquele povo que detesta o seu nome. O Senhor vai usar um povo que é mais ímpio do que nós, que é mais injusto do que nós para nos castigar. É aquela reflexão que eu falei no começo. Você ora para Deus, me ajuda, Senhor. A resposta vem. Talvez ela não venha da forma que você espera, que você queria que viesse, mas com certeza ela vem da melhor forma para você. E Abacuque, ele se vê em desespero. São os babilônios que vão nos castigar, e Abacuque já tinha presenciado, ou pelo menos ouvido falar de uma história recente, de dominação do povo babilônio, dos caldeus. Os caldeus tinham dominado há pouco tempo, aqui acredito que é coisa de 5, 6 anos antes dessa profecia, eles tinham dominado a Síria, que até então era o maior império da sua época. A capital da Síria era uma cidade que todo mundo conhece, Nínive. Era uma cidade fortaleza, uma cidade que tinha grandes rios. A localização dela era estratégica. Atrás dela tinha um grande penhasco, muito alto, e lá embaixo o rio Tigre, que tem até hoje esse rio, o grande rio. Então por trás ninguém conseguia chegar em Nínive. Na frente tinham várias e várias muralhas. E tinha um rio que passava por dentro da cidade. Nesse rio eles faziam canais e faziam um fosso entre cada muralha, cheio de água e de crocodilos, e era intransponível. A cidade de Nínive ninguém conseguiria jamais conquistá-la, né? E Abacuque viu essa cidade sendo conquistada. Vamos voltar, só voltar um livrinho atrás aí, ó. Só virar uma página para trás. Vamos ler Naum, capítulo 1, versículo 3 e 4. Nós vamos ver como é que Abacuque já conhecia o exército babilônio e como ele já sabia o quão maus eles eram e o quanto poder de dominação eles tinham. Naum capítulo 1, versículo 3 e 4, olha lá. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens do seu pé. Não era aqui não, hein? Tá bom, vamos ver aqui. Capítulo 2, desculpa, irmãos, eu errei aqui. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos escarlates, os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como tochas, correrão como relâmpagos. Essa foi a profecia de Naum, que no tempo de Abacuque já tinha se cumprido. O grande e poderoso exército de Nabucodonosor tinha conseguido invadir e dominar a cidade de Nínive, consequentemente dominar o império assírio,
de uma forma extraordinária. E essa aqui é a descrição que Naum tem. Carros vermelhos, né, correndo como tochas de fogo, com as suas lanças e os seus escudos valentes e homens valorosos, eles dominaram. Mas como é que eles conseguiram dominar Nínive? Por trás era um penhasco, cheio de água, não dava. Pela frente uma muralha. O que eles fizeram? O próprio rio que protegia ali, que eu falei que eles faziam ali os poços e colocavam animais para que ninguém pudesse vir pulando as muralhas até chegar, né? O que eles fizeram? Represaram o rio por um bom tempo. E o rio foi subindo o nível dele. Foi subindo, foi subindo, foi subindo. E quando estava um nível muito forte, eles tiraram a represa e aquela água veio de uma vez e derrubou os muros da cidade de Nínive, e assim eles entraram. Capítulo 3, de Naum ainda que nós estamos, versículo 1 a 3, olha como foi a dominação. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo, está falando de Nínive. Estrépito de açoite há, e o estrondo de ruído das rodas, e os cavalos atropelam e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampagueante, e haverá multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Agora vocês conseguem se pôr melhor no lugar de Abacuque, que recebeu essa resposta de Deus. Esse vai ser o exército que vai dominar vocês. Um exército temível, um exército pavoroso, que não tem dó, que não tem piedade, um exército que não tem misericórdia de ninguém. Esse é o instrumento de Deus usado para castigar o povo daquela época. E foi realmente usado. E foi realmente usado. O que nós vimos no livro de Ezequiel? Ezequiel narra, Ezequiel exorta o povo sobre tudo isso que cairia sobre Jerusalém. Ezequiel já estava cativo na Babilônia, ele já estava cativo, mas ele avisava que a cidade de Jerusalém ainda cairia. E é com este exército aqui que derrubou a grande e poderosa cidade de Nínive, que viria contra aí o povo de Deus. E agora vamos ver aqui a reação de Abacuque diante de tudo isso. Agora ele já estava bem assustado, ele já estava bem precavido, e ele sabia que aquilo era uma profecia verdadeira da parte de Deus. Ele sabia que aquilo se cumpriria, e sabia que seria desastroso para o povo e muito doloroso. Mas Abacuque, como eu falei, o profeta ateu, é claro que é uma brincadeira, ele não aceita aí essa profecia da parte de Deus, e ele se retira para buscar uma resposta, para buscar um melhor entendimento, porque ele não se conformava em saber que Deus usaria de nações ímpias, de povos mais injustos do que o povo de Deus, como castigo. Então vamos ver aqui a réplica de Abacuque. Voltando lá em Abacuque, no capítulo nós já lemos a réplica, tá? Ele respondeu dizendo: por que vai usar uma nação tão poderosa, tão pagã contra nós? Agora nós vamos usar o monólogo do profeta, versículo 1 do capítulo 2. Vamos lá. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e eu o responderei quando eu for arguido. Então o profeta Abacuque, ele se retira para orar. Em algumas traduções, talvez a de vocês, ele sobe numa grande torre, muito alta, e ali ele espera uma outra resposta. E ele fala: eu não aceito essa profecia. Não é possível que Deus vai agir dessa forma, que Deus vai favorecer os ímpios e vai castigar os justos.
que Deus vai dar poder para os pagãos e vai deixar perecer o seu povo. E dessa forma ele se retira e ora e espera de Deus uma resposta. E Deus o responde, tá bom? Versículos 2 e 3, vamos ler. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eu fiz isso para causar um suspense. Deus fala: a visão virá e não tardará. O homem pode achar que vai demorar, mas vai acontecer no seu devido tempo. É por isso que não tarda. A mesma coisa trazendo para os nossos dias. Talvez os crentes hoje estão nessa torre, nessa vigia, orando e falando: Senhor, até quando? Até quando vai permitir que o Estado Islâmico acabe com os cristãos lá na África? Até quando o Senhor vai permitir que as leis do Brasil favoreçam os bandidos? Que as leis do Brasil protejam os bandidos e sempre causam mais mal para o trabalhador do que para o bandido? Até quando você vai permitir, Senhor, que lá na Coreia do Norte o Pyongyang está lá ameaçando as nações vizinhas com seus mísseis? Até quando? E a resposta de Deus é essa: escreve sobre tábuas de argila. Eles escreviam e depois eles cozinhavam, e ela virava uma cerâmica, uma peça de cerâmica que durava muito tempo. A arqueologia encontrou recentemente muitas, várias tábuas dessa. E era para escrever em letras grandes, que até quem passa correndo pudesse ver, porque essa mensagem é muito importante. Então, enquanto hoje a maioria estão pregando em grandes placas o evangelho da prosperidade, curas, milagres, eles não estão pregando essa mensagem que precisa ser lida até por quem passa correndo. Tem que ser um outdoor essa mensagem de que Deus vai castigar os ímpios, de que Deus ele vai dar o castigo, e de que esse tempo está determinado e não vai tardar, ele vai chegar. Quando você vai na pista, você pega uma pista daqui para Bauru, você anda com o seu carro no mínimo a 100, 110 km por hora. E lá você encontra grandes placas, de propaganda, de posto, de produtos e tal. E a 110 km por hora você consegue ler, não é assim? Então essa mensagem é para ser pregada por nós, tá? Isso é um dever de cada cristão, de cada um que está aqui, anunciar essa mensagem de que Deus ele vai castigar os ímpios, de que o tempo determinado não vai tardar, de que esse tempo chegará o tempo em que Deus vai derramar a sua ira sobre esse mundo maldoso. Enquanto muitos estão pregando outra coisa, os outdoors deles são maiores do que esse aqui desse profeta, tá? Quem passa a 300 por hora consegue ler, mas a verdadeira mensagem que nós temos que trazer, que Cristo está voltando, arrependam-se, façam o seu casamento com Cristo, essa mensagem não está sendo pregada, infelizmente. E no versículo 4 vem a grande resposta de Deus, tá? Que é o tema principal desse livro, que é a resposta mais importante do livro de Abacuque, que é relembrada lá no Novo Testamento, e que domingo que vem o irmão Natanael vai estudar essa passagem. Vamos lá. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Está falando do rei Babilônio, dos babilônios, do poder babilônico. A alma dele está assim inchada e não é reta nele próprio, mas o justo viverá pela sua fé. E qual foi, vamos ver se alguém vai saber me responder, qual foi a palavra que eu pedi para vocês guardarem no começo da pregação? Alguém lembra? Vamos ver se vocês estão atentos. Abraçar, muito bem. Abraço, abraçar.
se vocês pegarem essa palavra aqui, o justo viverá pela sua fé, se vocês pegarem fé, no original aqui é emuná. Emuná, emuna, eu acho que é emuná, não sei a pronúncia aqui a pronúncia, tá? Emuná, vamos dizer que é assim. Significa que fé para os hebreus aqui, tá? Para o povo de Deus aqui, para os israelitas, significa emuná. Significa o quê? Abraçar-se, agarrar firme a alguma coisa que você crê. Isso é fé, é se agarrar, é abraçar naquilo que você acredita. Então aqui ele fala, o justo viverá pela sua fé. O justo ele vai se agarrar naquilo que ele acredita. É por isso que quando a gente fala, o que precisa ser salvo? É crer em Cristo. Ah, mas só crer em Cristo? Mas a fé que a Bíblia pede é essa fé emuná, é se agarrar em Cristo. Não adianta crer só em Cristo, se você não se agarra nele, você não está salvo. Porque você não está com a fé que a Bíblia pede, a fé emuná. Emuná, essa palavra, ela aparece lá no livro de Êxodo, quando havia uma grande batalha. E Moisés subiu no monte e pegou uma vara. E ele segurou, Deus mandou ele segurar. Quando a vara estava erguida, o exército de Deus estava ganhando a batalha, o povo de Deus estava ganhando a batalha. E Moisés velho, já o braço dele começava a cansar, ele abaixava o braço, o povo de Deus começava a perder a batalha. E ele levantava e caía. Até que subiram até que lá do monte Arão e Ur viram que quando Moisés levantava o bordão, que lá está escrito o bordão de Deus, o povo de Deus vencia a batalha. Então eles subiram lá e seguraram um de cada lado o braço de Moisés erguido. E o povo de Deus prevaleceu e venceu. E a palavra que está lá, das mãos de Moisés segurando essa firmeza, é emuná. Essa é a única fé que pode salvar. Essa fé firme. Tem muita gente que diz que tem fé em Cristo. Tem muita gente que diz que tem fé em Deus. Mas saber que Cristo existiu, saber que Ele morreu numa cruz, saber que Ele está no céu agora, não é suficiente para te salvar. Se você não tiver essa fé emuná, essa fé de Moisés, firme, está doendo meu braço, mas eu estou ali segurando. E é aqui que diz, o justo viverá pela sua fé. É essa fé. Se você não está agarrado, se você não está abraçado, se você não está firme e agarrado nessa esperança, essa fé não vai te salvar. Sinto muito. Se a sua fé é um tapinha nas costas, não. A sua fé é um abraço mais apertado do que um açucuri quando enrola. Essa é a sua fé. É por isso que lá na África os cristãos estão morrendo. Porque eles estão agarrados em Cristo, com essa fé firme. Pode cortar meu pescoço, eu estou aqui. Pode me queimar, pode me jogar no óleo, pode explodir a minha cabeça. Mas a minha fé em Cristo eu não solto. É essa fé. E esse é o tema principal de Abacuque, o mais lindo de todos. O justo viverá pela sua fé. Tá bom? Eu poderia prosseguir, mas é importante prosseguir, pelo menos a leitura aqui, senão não vai ter sentido nenhum, tá? Ele teve a visão, ele reclamou, Deus respondeu, e agora o que aconteceu? Vamos deixar para a próxima semana, no próximo, nesse mesmo programa, nesse mesmo canal, né? Não, vamos ler aqui, né? Mais 5 minutos dá para aguentar, vamos lá. Deus responde para ele: aquele exército que eu vou usar contra vocês é um instrumento nas minhas mãos. Eu sou um Deus soberano, poderoso e que tem o controle de tudo. Eu tenho o domínio de tudo, até daquele povo que me zomba de mim, até aquele povo que ri dos meus mandamentos. Até deles eu tenho domínio, assim como tenho domínio sobre vocês. E assim como vocês não querem o meu domínio sobre vocês, eu vou usar um povo estranho para te castigar. Mas
Mas esse povo não vai passar ileso. Isso não vai passar em branco. Isso não vai ficar assim. Eles também serão castigados. Então o castigo de Deus, ele vem tanto para o ímpio, quanto ele vem para o crente. Aquele que não quer andar em obediência a Deus, ele vai sofrer. Seja crente, seja ímpio. Tem crente que ri do ímpio lá fora. Ah, coitado dele lá. Tem mais é que sofrer. Mas ai dele se não andar direito, conforme Deus espera, ele vai sofrer também. E Deus fala, vou usar os babilônios para castigar vocês, mas eles também não vão passar. Vamos ler aqui, 7 a 20. Nós não lemos o 6, né? Não. Primeiro nós vamos ler o 5 e 6 aqui, que é o rei, primeiro que ele vai castigar. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, nós lemos o 4, tá? Falou que a sua alma se incha, não é reta nele, aí fala o 5, ó. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta, ajunta a si todas as nações, e congrega assim todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola, e um dito agudo contra ele, dizendo, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Então, Deus fala, esse rei poderoso, desse grande exército, vai vir contra vocês. Mas ele também terá o seu castigo. Tudo que ele afligir o meu povo, ele vai ter a resposta. E o governo dele não vai durar para sempre não. Fique tranquilo. O governo desse mundo não vai ficar para sempre nas mãos dos maus, dos cruéis. O governo desse mundo está destinado a ficar nas mãos do justo, Jesus Cristo, o justo, tá? E eu vou mudar o rumo dessa prosa aqui, eu vou usar aqui um pouco de, vamos aí, de criatividade para encerrar essa pregação. Vamos abrir lá em Daniel, tá? Não estava planejado, tá? Então nós vamos aqui usar um pouco de criatividade. Daniel fala, o livro de Daniel conta a história de Daniel na Babilônia, depois que os exércitos de Nabucodonosor já tinham conquistado, depois de que essa profecia já tinha se concretizado, já tinham dominado Jerusalém, tá? E os judeus já tinham levado eles cativos. Mas o exército, o reino babilônio não passou em branco, ele foi derrubado. Então nós vamos ver aqui uma parte do cumprimento desta profecia. Vamos ver aqui, eu preciso encontrar aqui. Muito bem, capítulo 5 de Daniel. No capítulo 5 de Daniel, o rei Belsazar, tá? Ele era o rei que estava reinando na Babilônia, seu pai Nabucodonosor. Eu acho que é seu avô. É avô ou pai dele? Nabucodonosor. Eu acho que é avô, né? É avô. Nabucodonosor, seu avô, que era o rei da Babilônia, tinha morrido. E o reino passou na mão de Belsazar. E Belsazar continuou com aquela maldade carnificina dos babilônios. E ele pegou os utensílios sagrados de ouro lá da casa de Deus, do templo de Deus, os utensílios que foram feitos para ser usados na celebração, né, a Deus, e começou a beber vinho, e contratou cantores para cantar músicas, contratou prostitutas para fazer orgias, e bebedeira, e carne, tudo acontecendo, e eles se fartando, até que Deus fez aquilo que prometeu a Abacuque. Vamos ver aqui. Vamos ler aqui versículo 3 em diante. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos seus deuses, de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, tá? Aos deuses pagãos. Versículo 5. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo.
Então se mudou o seu semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E aí vocês podem estudar Daniel capítulo 5, vocês vão ver que o rei Dário entra, mata Belsazar e conquista o reino de Babilônia. Então a mensagem, para resumir, para encerrar, é essa. O justo vê a maldade, ele pede a Deus uma saída. Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas e que Ele já tem um instrumento de castigo preparado para o dia e a hora determinados. Esse castigo virá. O servo de Deus, o crente fiel que andar na retidão, escapa desse castigo, escapa desse juízo. E o mundo vai perecer, porque só vai viver o justo. Como diz capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela sua fé. Obrigado, irmãos.